Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do IDOMedcast. Hoje nós estamos aqui falando especialmente com você, que está participando do CONLAN, que é o nosso Congresso Nacional das Ligas Acadêmicas. E para isso, nós vamos mergulhar hoje num tema que nos move e nos desafia, que é o futuro da medicina. E para isso, nós temos a honra de receber o nosso querido Dr. Rafael Prince, que ele é diretor do IDOMED Vista Carioca, possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Morfológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele coordena a área de transplantes do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia aqui no Rio de Janeiro também. É um prazer tê-lo aqui, Rafael. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo. Suas considerações iniciais. Obrigado, Aline. É sempre um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre medicina, a gente envolvendo a educação, que é uma área que, logicamente, a gente é apaixonado. Então, o que a gente puder agregar aí de conhecimento e de troca vai ser muito bom aqui esses próximos minutos aqui com você. Obrigada. Então, para começarmos, doutor Rafael, como você enxerga o atual cenário da medicina no Brasil e o que mais tem te chamado a atenção nas transformações da área? Então, eu me formei antes da virada aí, do ano 2000. Me formei em 1999 pela UFRJ, conforme você mesmo já ressaltou aqui. Nesse caminho, que a gente tem dentro da área da docência, da educação médica e, lógico, junto com a nossa carreira médica, do ponto de vista da ortopedia, da cirurgia de mão, que eu sou especialista também, e depois da área de transplantes, a qual coordeno, podemos ver várias mudanças realmente, Primeiro, eu queria ressaltar que essas mudanças elas vão convergir no ponto de vista de uma medicina mais de olho no indivíduo, mais de olho na medicina de precisão, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente o que é. Então, a gente vai sair muito daquele olhar de massa, da população como um todo, e a gente vai querer evoluir para uma medicina muito mais focada em cada um dos nossos indivíduos, para fazer um diagnóstico mais preciso e personalizado de cada indivíduo. Mas a gente está aqui dentro do Brasil, o nosso país com dimensões continentais, e eu queria até já jogar uma reflexão. Embora a gente já esteja vivenciando essa medicina do futuro, muitas vezes nós temos vários Brasis dentro do nosso Brasil. E precisamos lembrar que em algumas regiões do nosso país ainda vamos precisar muito chegar em alguns patamares que a medicina já avançou, mas que ainda são necessários aí para poder dar uma assistência à população da melhor maneira possível. Porque, como você disse, cada realidade é uma realidade diferente, Exatamente. E aí exige uma medicina específica para cada realidade, E acaba gerando oportunidades, nós temos aí regiões do país onde a gente, e até dentro aqui da nossa própria cidade, aqui no caso do Rio de Janeiro, nós temos realidades completamente diferentes. Então, nós temos visões médicas que a gente tem que entender a sua realidade loco-regional e não pensar que somente a medicina do futuro é a única necessidade. Eu só queria deixar isso claro aqui. Eu acho que ela é fundamental da gente pensar em horizontes mais para frente. Mas eu tenho uma comunidade ribeirinha, se eu tenho uma comunidade, às vezes o que ela está precisando ainda é lá atrás, uma questão aí de rede de água, esgoto. E isso eu não preciso da medicina do futuro para implementar, Isso é uma questão de saúde pública que a gente já devia ter feito lá atrás. Mas é o que eu falo, são realidades e é importante a gente conhecer a nossa região para poder dar a melhor assistência à saúde que aquela população precisa. A tecnologia tem revolucionado tudo e na medicina não é diferente.
Quais são as inovações tecnológicas que você considera mais promissoras para a próxima década, como a inteligência artificial, a telemedicina ou a própria medicina de precisão, como você falou anteriormente? Sim, as três são fundamentais, né, para a gente entender a medicina do futuro, né? A medicina de precisão, de novo, né, é o olhar individualizado para aquela pessoa, né? Então, por exemplo, se eu puder fazer uma análise genética de um determinado paciente, eu já posso identificar possíveis problemas que ele poderia ter, possíveis chances de desenvolvimento de doenças, e eu já posso tentar intervir, inclusive profilaticamente. Através de uma medicina de precisão também, a gente vai fazer uma análise do ambiente onde está esse paciente, aonde ele está inserido, né? A gente vai analisar também hábitos sociais que ele tem de vida, e com isso a gente consegue dar um tratamento personalizado para esse paciente. Então, a medicina de precisão, com certeza, é a chave que a gente tem para uma medicina do futuro muito mais direcionada e que vai dar esse diagnóstico necessário àquele indivíduo. Por outro lado, estamos mergulhados na inteligência artificial. Não tem como você, um médico, no futuro, não trabalhar com IA. Mas a gente tem que entender como fazer. Acho que a grande questão é essa, né? E retornando um pouquinho à minha trajetória, enquanto eu estava na minha graduação, na UFRJ, lá por volta dos anos 90, a dificuldade era você ter acesso à informação. Hoje, a gente tem um total acesso à informação, mas a grande questão é a gente desenvolver um raciocínio crítico, porque a informação está aí, mas não necessariamente de qualidade. E dentro da inteligência artificial, a gente conseguir, como médico, desenvolver um prompt adequado para você ter uma resposta adequada da inteligência artificial, para que você realmente a utilize para o benefício do paciente ou do que você deseja do ponto de vista de conhecimento médico naquele momento. Se você não desenvolver essa habilidade, não vai dar certo. Ela não vai resolver para você da maneira que você deseja e a gente não vai conseguir evoluir. Então, tem esse detalhe muito importante, né? A inteligência artificial, a gente vai continuar comandando ela, sabe? Ela não vai comandar o médico, vai caber ao médico a questão da análise crítica do que ela trouxer para você. E, lógico, ela tem um potencial de facilitar muito para nós trabalhos burocráticos do dia a dia que você demoraria muito tempo, talvez, para evoluir. Ela vai trazer aquilo de uma forma mais compilada, mais rápida, mas a gente vai ter que saber analisar e a gente vai ter que saber muito bem dar o comando adequado para você ter depois essa análise crítica final e entender que ela vai ser satisfatória. A gente aqui está falando, né, de carreira, do médico de carreiras, e o que você traz é essencial, né? Porque o médico, essa é uma soft skill que o médico precisa ter desenvolvido, né? Essa análise crítica para poder entender se a inteligência artificial está falando algo que seja ok, que tenha a ver com o que você precisa, ou não, né? Ou está enlouquecendo, né? E aí, nessa situação, imagina se você vai na onda dela. Né? E assim, acho que essa é a grande questão e a gente tem que trabalhar isso dentro da nossa formação, dentro da graduação. Digo a vocês que é uma área nova, eu como sendo ainda da antiga, né, é uma questão que a gente está cada vez mais incorporando no nosso processo, mas eu entendo que para o médico é inexorável, ele vai ter que saber mexer independente da idade dele, né? Porque realmente ela vai acelerar tomadas de decisão, ela vai gerar uma informação, se você trabalhar ela bem, bastante qualificada para você. Então, é muito importante a gente saber utilizar de forma adequada a inteligência artificial. E o outro ponto que a gente está falando aqui de medicina do futuro, ela engloba a telemedicina. Isso. Que, na verdade, com a pandemia, teve aquela aceleração, né? Provavelmente, se não fosse pandemia, talvez a gente estivesse ainda engatinhando na questão da telemedicina. Então, ela se tornou muito necessária durante a pandemia.
e a gente está evoluindo de uma forma muito rápida, do ponto de vista de como fazer a saúde através da telemedicina. Tanto que, atualmente, eu diria que a gente já tem um conceito até mais amplo, a gente fala de telesaúde, né? Porque não seria só um médico utilizando a telemedicina, e sim um médico integrado como equipe multiprofissional, dessa forma, atuando através da telesaúde e gerando as informações, gerando os conselhos, gerando ali os tratamentos de forma universal, unindo diferentes carreiras para o bem daquele indivíduo. Então, de novo, começa a ser uma questão que a gente volta naquele ponto de ser um tratamento personalizado, né? Perfeito, perfeito. Falando especificamente sobre a inteligência artificial, como você a vê transformando o diagnóstico e o tratamento? E como o estudante de medicina de hoje deve se preparar para lidar com essas ferramentas no futuro? A gente já falou um pouco disso, né, na nossa fala, mas assim, eu acho que não é somente o aluno saber mexer ou ter um prompt apenas, né? Assim, precisa entender que momento que ele usa a inteligência artificial, que momento vai ter que ser o feeling dele, vai ter que ser a experiência dele como médico mesmo, né? Já que estamos aqui falando para os alunos de medicina. Então, assim, eu acho que tem todos essas nuances que você vai traçando em que momento que eu uso a inteligência, em que momento eu não uso, em que momento eu uso a tecnologia, em que momento que eu não uso. Queria que você falasse um pouquinho. Ótimo, ótima pergunta. Na verdade, assim, eu penso, e há receio de algumas pessoas, né, que eu já ouvi, nossa, eu vou usar a inteligência artificial, eu vou, entre aspas, emburrecer, né? Na verdade, de novo, acho que tem que mudar esse mindset. Se você estiver trabalhando de uma forma crítica, se você fizer uma análise crítica do que a IA está te entregando, na verdade você está exercitando ainda mais seu cérebro. Você está exercitando conexões ali e você está analisando criticamente esse processo. Agora, para eu analisar criticamente, eu tenho que ganhar conhecimento. Perfeito. E aí, assim, eu não posso pegar uma determinada matéria, determinado aspecto lá dentro da medicina que eu quero estudar e aceitar só o que a IA vai me entregar. Na verdade, eu tenho que ter estudado, eu tenho que ter visto bibliografias, eu tenho que ter visto artigos de referência. E aí sim, depois daquilo ali, de eu já ter um embasamento, aí eu posso ter um raciocínio crítico em relação ao que ela vai me entregar. Perfeito. O que eu não posso é achar que tudo vai se resumir a eu dar um prompt ali, porque eu não vou ter, de novo, a análise crítica que eu preciso para saber se ela me deu enlouquecida ali naquele momento na resposta dela ou não. E aí eu vou estar utilizando aquilo ali como resposta e não vai ser adequado para mim, para minha formação como estudante, e não vai ser adequado para a tomada de decisão. Então, assim, a grande questão é, eu utilizo a IA se eu tiver noção do que eu estou pedindo, se eu já tiver um conhecimento pré-formado daquilo ali, para eu poder ter capacidade crítica de analisar ela. Essa é a grande dica. Eu tenho falado muito, Prince, nos atendimentos com os alunos sobre isso, assim, né? Que não é somente você chegar para estudar, você colocar lá a pergunta ou o assunto e pedir para a inteligência artificial te dar um resumo do que é aquele assunto. Você precisa entender a partir de onde ela está pedindo, o que ela está usando como base. Não adianta você, né, ter aquele caminho mais curto, porque isso não vai... Você não está, de fato, estudando medicina fazendo isso, né? Então, É isso que você está falando, né? É a questão do raciocínio crítico. Né? E eu acho perfeito quando você fala, não, você vai na bibliografia, vai no livro, e aí você vai ser capaz de questionar essa resposta que o prompt vai te dar. Mas se você não tiver essa capacidade de agir criticamente, aquilo ali não vai servir de nada para você, né? Eu já tive, agora eu que estou começando a mergulhar, né? Porque não tem como você estar fora da inteligência artificial hoje em dia, mas agora estou começando a mergulhar nessa questão. É claro, às vezes você até entrega uma determinada
bibliografia ali para ela poder fazer um resumo para você, por exemplo. Uhum. Mas ela, às vezes, faz um tratamento e chega a uma conclusão que está fora daquele resumo e te entrega. E se você não tiver, de novo, aquele olhar crítico de falar, opa, o que é isso aqui? Acho que não tem muito a ver do que estava escrito ali, não. Né? Então, assim, é uma questão muito de você saber utilizar, e aí vai ser uma ferramenta muito potente que vai economizar tempo da gente como médico e vai fazer a gente ficar mais focado numa resposta mais adequada e mais rápida e ficar focado no que a gente realmente deseja ali naquele processo. Com tanta tecnologia, a gente se pergunta, e onde fica o fator humano? Como o profissional do futuro pode equilibrar o uso das ferramentas tecnológicas sem perder a essência da relação médico-paciente? A empatia e a escuta ativa continuam sendo fundamentais, no seu ponto de vista? Aline, assim, é super fundamental. O olho no olho que a gente está fazendo aqui agora, né, é metade do jogo. Como é que você vai ganhar a adesão de um paciente a um tratamento se você não for humano com ele? E um outro detalhe que é super importante, né? De novo, a inteligência artificial, ela não consegue identificar dentro de uma narrativa de um paciente que me procura num consultório o que realmente é essencial daquela história toda para poder chegar a um diagnóstico mais preciso. Então, ela super precisa de mim, porque eu vou resgatar aqueles pontos, porque senão ela vai alucinar, vai chegar a um diagnóstico completamente diferente. E um outro detalhe relevante nisso tudo é que ela não vai ser humana. Ela é um chat, muitas vezes é uma questão até por um robô. Então, ela não vai conseguir trazer essa questão de acolhimento, de humanização que a gente tem. É super fundamental isso, porque isso, a partir do momento que um paciente se sentir acolhido, ele, por vezes, vai se abrir e vai falar coisas que, se ele não tivesse nessa posição ali, recebendo essa atitude humanizada, ele se calaria. Então, é super importante a gente manter, e é fundamental, é o que nos diferencia, né? Totalmente dentro da profissão, a gente manter a humanização. E digo mais, agora que eu tenho a ajuda da IA, eu posso ser mais humano ainda. Perfeito. Porque eu tenho a IA para me ajudar no momento que eu já tiver os preditores que são interessantes para fechar um determinado diagnóstico, então sobra até um pouquinho mais de tempo para eu ser mais humano. A humanização é tudo. Teve uma vez, eu vou contar só uma historinha. Pode contar. Eu estava, só para exemplificar isso, né? Pode contar. Eu estava atendendo num sábado numa clínica, como ortopedista que sou, e chegou, estava um dia chuvoso, chegou uma velhinha para ser atendida por mim. E ela chegou, sentou na minha frente, como nós estamos aqui, e ela falou assim, doutor, não tem nada não, eu queria conversar com alguém. E assim, gente, aquele momento foi um momento ímpar para ela, da gente trocar um papo. É uma questão super de acolhimento, ela estava se sentindo sozinha em casa, e ela foi ali e trocou essa ideia, trocou esse carinho que a gente desenvolveu ali, e ela saiu super feliz. Era então, o que ela assim, precisava, né, naquele momento. Isso. A gente tem que entender que muitas das vezes não adianta você fechar um diagnóstico maravilhoso. Se você não for humano, o paciente não vai comprar a tua ideia, ele vai desistir do tratamento que você quer implementar. Né? Então, não vai ser eficaz, né? Não vai ser eficaz, exato. Você não está resolvendo o indivíduo. É essa a questão. Não está gerando saúde. A saúde, ela tem várias formas de ser gerada, né? E o olhar humanizado é super importante para poder gerar saúde. E o médico, né, voltando nos atendimentos, eu vejo que o que mais, toda vez que eu vou atender um aluno, eu pergunto, o que fez você escolher medicina? E 99,9% dos atendimentos eles falam, porque eu gosto de cuidar. Eu gosto de cuidar. Eu gosto de cuidar. E o médico, normalmente, é essa pessoa que gosta de cuidar. E, como você falou, né? O cuidado, a inteligência artificial não faz. Isso quem faz é o humano. Isso quem faz é o olho no olho. É a escuta ativa.
né? A empatia, essa troca, né? Perfeito. Que o médico perfeitamente, né? Está aqui, e o que move, eu acho que muitos alunos que nos ouvem e estão aqui escolhendo a medicina como forma de atuação, e normalmente é por um amor tão grande, né? Vem desse lugar do cuidado, né? Sim. E, e aí fica uma reflexão para todos nós aqui, né? Eu sei que muitas das vezes a gente, dentro do nosso processo aí, do nosso emprego como médico, pode ser que a gente esteja trabalhando num ambiente que te pressione a você não, a que você perca um pouco esse lado humanizado. Se isso estiver acontecendo, a gente tem que avaliar sair daquele ambiente, ou a gente tem que tentar mudar esse ambiente. Nós somos totalmente responsáveis por manter essa saúde adequada para o paciente que está ali. Então, ou a gente tenta modificar aquela situação, e nós temos que ser agente de mudança para isso, ou se não estiver nas nossas mãos, e realmente em algumas vezes não está, a gente tem que pensar em sair. Porque não é assim que se faz, não se gera saúde, né? Então, a gente tem que pensar e manter. Eu acho que eu estou querendo só ressaltar que esse ideal não pode ser modificado, né? A gente vê muitas vezes alguns colegas perdendo um pouco dessa questão de humanidade, né? Humanização, exatamente por causa da pressão ali do trabalho que ele está exercendo, da cobrança O sistema, tem, do né? Que às sistema, vezes... exato. Ah, tem que atender em não sei quantos minutos, né? Caramba, será? Eu já recebi proposta de trabalhar em alguns lugares que tinha um tempo pré-determinado para atender o paciente, e eu falei, eu não vou fazer isso. É isso. Eu não vou diferenciar se o paciente é privado, se o paciente é público, ele merece o mesmo atendimento, né? E se a gente entender que isso é a rotina naquele ambiente, a gente pensar em procurar um outro emprego melhor. Eu acho que É é isso isso. aí. Tem lugar para todo mundo, né? Tem, exato. É isso aí. Perfeito. A medicina não é só sobre curar doenças, mas também sobre promover saúde e bem-estar. Você já tinha falado um pouco disso antes. Como a medicina do futuro pode se tornar mais preventiva e focada na qualidade de vida? Perfeito, né? E a gente está falando agora muito de medicina de precisão, né? E junto com medicina do futuro, porque uma fica ligada na outra, tá? Uhum. A medicina do futuro, na verdade, ela é a medicina de precisão linkada à tecnologia. Então, se eu tenho equipamentos que a gente já tem aí, sendo até uma realidade hoje em dia, disponíveis para a gente, que vão dar informações em tempo real para o médico, do ponto de vista de alguns marcadores de saúde que eu tenho, por exemplo, nível de glicemia que eu tenho, 24 horas, eu posso ter, então, né, um sistema linkado a uma medição 24 horas. Então, isso pode gerar de informação para aquele médico, inclusive uma melhoria até de qualidade nutricional, de poder chegar para aquele paciente e falar, olha, você tem que se alimentar melhor, em determinada hora do dia sua glicemia está baixando muito. E aí, a gente vai começar a ter esse olhar individualizado, porque aquilo ali é relacionado somente àquele indivíduo, que é isso que a medicina de precisão fala, e a gente vai agora linkar, muitas das vezes, também a outros fatores. Então, além dessa medicina de precisão do ponto de vista de desenvolvimento, de aparelhos e de softwares para poder fazer esse olhar individualizado, a gente também tem, inclusive, uma análise genética que a gente pode fazer. Então, a análise genética, da forma que ela pode ser realizada hoje em dia, você vai, inclusive, ver possíveis probabilidades de desenvolvimento de câncer relacionado àquele indivíduo, ou uma doença hematológica, ou uma doença rara. E, através disso, você vai fazer a prevenção. Então, de novo, é uma medicina do futuro muito mais linkada à prevenção. Então, ela pode fazer essa análise genética, ela vai usar a medicina de precisão para olhar o indivíduo e ela vai linkar com isso, gerando esse olhar individualizado e personalizado para aquele paciente. Muito sensacional, né? Muito. Impressionante como vai, né? Aonde vai indo, né? Que é aquela pessoa única
E a medicina vai atuar ali, naquele contexto único, né? Exatamente. Mas para isso, ela vai ter que fazer uma análise, inclusive, do ponto de vista tanto genético daquele determinado paciente, mas uma análise, inclusive, do ponto de vista ambiental, né? Que a gente sabe que muitas vezes alguns cânceres, eles precisam também dessa questão dessa exposição ambiental e também dessa questão de como é que é esse hábito de vida desse determinado paciente para realmente se expressar e se manifestar. Então, se a gente puder juntar esses 3 pontos, a gente consegue modificar antes que ela apareça. Preventivamente, né? Isso. E aí a questão da prevenção linkada a essa medicina do futuro que a gente está conversando. Perfeito. Para os estudantes que nos assistem nesse momento, qual é a principal habilidade, além do conhecimento técnico, claro, que eles precisam desenvolver para se destacarem no mercado e se tornarem profissionais de sucesso daqui para frente? É uma pergunta Complexa. Exato. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente já trabalha, durante a nossa graduação, um ponto muito importante, que é o desenvolvimento de carreira. Porque, assim, sem a gente estar conversando sobre carreira, a medicina é muito ampla hoje. Né? A gente tem vários caminhos a seguir. Né? E eu acho que a gente trabalhar já essa questão dele olhar como é que vai ser a sua carreira, como é que ele tentar identificar realmente áreas dentro da medicina que ele realmente se identifique e poder testar um pouquinho isso para ver se é realmente aquilo que ele quer, conversar com especialistas, pegar maiores informações, identificar como é que é esse mercado de trabalho em relação àquela área. Isso é fundamental e por isso essa questão de a gente trabalhar a carreira durante a graduação eu acho um grande diferencial. Além disso, eu acho que a gente também tem que ter um curso que possibilite a esse estudante ele poder ir para qualquer trilha que a medicina oportunize hoje em dia. E por isso é tão importante a gente trabalhar com telemedicina, por exemplo, né? Que a gente sabe que a telemedicina está linkada a essa medicina do futuro, então a gente tem que conversar sobre isso. Né? A gente falar e trabalhar inteligência artificial é uma questão muito importante dentro da graduação. E eu acho que é um outro atributo que ele vai ter que desenvolver, né, para ele poder ser um médico ali aplicado à medicina no futuro. Também a gente entender a questão de análise de dados, né? Já que a gente já tem muito acesso à informação hoje em dia, não é esse o problema, a gente tem que desenvolver um raciocínio crítico. E aí, esse é um outro ponto que eu acho fundamental, né? Além de ter esse contato com essas novas tecnologias que a gente tanto fala, para que ele esteja já, pelo menos, familiarizado que aquilo ali pode ser utilizado, ou como é feito, ou como é que vai ser feito, para quando aparecer no futuro ele... Não, peraí, isso aí eu já vi, isso aí eu já tomei conhecimento. Tem uma referência, né? Exato. Eu queria que você contasse aquele caso, nunca vou esquecer, do caso de um aluno seu que chegou lá na USP, fez... Sim. Eu acho que é importante. Não vou falar o nome. Não, porque... claro que não, claro que não. Assim, de novo, né, era um colega meu lá na FRJ, né, na nossa época, um excelente aluno, eu sempre fiz monitoria, ele era monitor também, e ele era aquele cara que durante a graduação toda, ele falava, vou fazer neurocirurgia. E o cara era muito bom, tanto que ele se formou, foi fazer a prova de residência na época, e ele passou em neurocirurgia na USP, que, assim, não preciso falar mais nada. E, assim, eu encontro ele anos depois, aqui no Rio de Janeiro, e, pô, o que você fez? Não, agora eu tô fazendo dermato. Eu falei, pera aí, o que é isso? Não tô entendendo, né? E ele veio falar que, olha, cheguei lá, não consegui aguentar um mês, porque eu descobri que aquilo ali não era para mim. É isso. Então, assim, e olha como isso acaba sendo traumático, né? Porque imagina ele ter a dificuldade que eu imagino, assim, na verdade, ele ter tido
para mudar essa chave no negócio já no meio ali, ele fazendo uma especialização super concorrida, mas é porque ele não teve essa questão de desenvolvimento de carreira prévio, ele não teve esse papo, e por isso é um exemplo real. Mas ele hoje é um dermatologista que trabalha Fantástico, com... imagina. Fantástico, é isso que eu ia flar, e trabalha com neurofibromatose, né? Então até pegou um pouquinho ali do conhecimento prévio dele, e é um grande expoente no país aqui, e um grande amigo, mas assim, isso realmente me marcou como exemplo, né? E esse exemplo eu sempre uso também, porque toda vez que eu falo sobre isso, que a gente está fazendo, né, orientação de carreira, eu falo sobre esse seu exemplo que ficou muito presente na minha cabeça quando você teve a oportunidade de contar para a gente. E eu acho que é importante o aluno ter essa visão, né? Que vai lá, experimenta. Para isso a gente tem essas ferramentas que você está falando, a gente tem essas oportunidades de trilhas que você está falando, né? Aqui no Idomed a gente oferta isso para o aluno, tem Idomed Carreiras, tem várias oportunidades para que não chegue nesse ponto, né, de você se frustrar. Eu imagino que tenha sido uma frustração para ele, né? Chegar lá nesse ponto e ter que voltar. E tá tudo bem ter que voltar, não é esse o problema, né? Mas assim, como é importante você experimentar, e isso faz parte também, né? De você, eu acho que é uma skill, né? Uma soft skill importante. Você fala assim, tá bom, não deu? Então volta. A resiliência, né? Mas durante a graduação, né? De preferência, né? Que imagina o De sacrifício preferência, ali, né? né, gente? Poxa. De preferência, né? Mas eu sempre lembro dessa sua história, eu acho que vale a pena a gente compartilhar com os nossos alunos, porque é bem interessante. A medicina hoje é uma área de várias especializações, né? Pensando no futuro, quais as novas especialidades ou áreas de atuação você acredita que irão surgir ou se fortalecer? Que conselho você daria para um jovem que está escolhendo agora a sua área de atuação? Então, eu honestamente acho que esse é um processo natural. Eu não veria a necessidade, pelo menos ao meu ver, tá? Da gente ficar preocupado se a minha carreira iria desaparecer ou não, né? Eu acho que a gente vai ter um processo de adaptação a novas tecnologias, e com isso a carreira vai sempre evoluir, né? Então, assim, não vejo essa questão como sendo a principal. Eu vejo que a gente tem que ver se aquela determinada área da medicina faz sentido para você, como indivíduo. Porque eu também escolher isso só para uma oportunidade de carreira mais para frente, desculpa, isso não fideliza você na sua profissão. O que fideliza é entender que faz sentido aquilo ali para você, que você quer trabalhar com aquilo ali. E lógico, a gente tem que estar sempre aberto a mudanças que a gente vai ter dentro da nossa determinada carreira, né, de como ela vai funcionar, se ela está indo muito mais para esse lado de prevenção, como é que a gente consegue investigar isso. Por exemplo, do ponto de vista cirúrgico, a gente ouve falar muito em robótica, né? Então a robótica, ela de novo vai trazer uma cirurgia de maior precisão, com menor necessidade de incisões, uma recuperação pós-operatória mais rápida para aquele paciente. Então, isso é um exemplo. Mas será que eu preciso estar preocupado com a questão da robótica? Não, isso vai estar dentro do portfólio que eu espero que ela vai se apresentar na sua determinada carreira que você for escolher. Né? Se fizer sentido a isso, né? Eu acho que ela é consequência, ao meu ver, tá? Mas a robótica é um exemplo, né? Tem também a questão da impressão 3D, também como sendo um avanço, talvez até uma impressão de tecidos. Aí eu falo sobre transplante, né? Que é uma área que eu milito, né? Eu coordeno a área de transplantes músculo-esqueléticos do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Rio. E a gente fala, e eu até já estou vendo a questão da gente fazer uma linha de pesquisa, da gente fazer uma bioimpressão, uma impressão de tecido que pode, em algum momento, até no futuro, substituir o transplante. Então, assim, é uma tecnologia, mas será que, de novo, a gente vai ver, à medida que a tecnologia for evoluindo, a gente vai ver aonde ela se encaixa dentro do seu propósito de carreira.
Então, o propósito de carreira continua sendo o mesmo. Pelo menos essa é a minha impressão. Concordo 100%, 1000%. E aí a tecnologia está democratizando o acesso à saúde, né? Como o médico do futuro pode se posicionar nesse contexto para continuar relevante e valorizado? Então, eu acho que, em primeiro lugar, né, e a gente fala um grande exemplo de democratização de acesso à saúde é o que a telemedicina está fazendo, né? A gente consegue chegar, mesmo à distância, a pacientes que não têm acesso a determinado especialista, por exemplo, né? A gente pode ajudar a fazer um diagnóstico, mesmo à distância. Em relação a isso, a gente tem, de novo, que estar familiarizado com a telemedicina. Eu acho que esse é um ponto, porque é a maneira de você estar realmente pronto para estar dentro dessa rede que já é uma realidade aqui no nosso país e eu acho que só vai avançar muito. Então eu investiria na questão de conhecimento em telemedicina e a gente pensar também na telesaúde, que é a utilização da telemedicina junto com outros profissionais, com uma análise multiprofissional ali, gerando saúde naquele determinado indivíduo. Sensacional. E assim, uma curiosidade, Prince, essa questão da telemedicina, de você se capacitar para uma telemedicina, para a maioria das especialidades, você acha que, claro que, obviamente, não as cirúrgicas, né? Mas as clínicas, você acha que todos é uma... Sim. Até do ponto de vista de um atendimento inicial na área de ortopedia, por exemplo, eu entendo, a sua pergunta faz muito sentido, né? A ortopedia, por exemplo, ela é muito de exame físico. Eu tenho que apertar, eu tenho que palpar, eu tenho que realmente fazer uns testes naquele paciente. Mas talvez, se eu já fizer uma consulta por telemedicina inicial, eu já possa ter pelo menos uma trilha para aquele paciente, para ele já vir depois num segundo momento, para eu examinar já, se houver necessidade até já de investigação por algum exame complementar, né? Já ajuda de estar naquele segundo momento com tudo na mão já para fechar o diagnóstico. Então, eu acho que a gente tem até em especialidades onde realmente há necessidade ainda do contato ali, acho que ainda tem oportunidades até a essas especialidades atualmente. E do ponto de vista de clínica, em algumas outras especialidades, onde você possa utilizar aí a investigação laboratorial junto com a história, já para fechar realmente um diagnóstico, junto com os equipamentos que a gente tem de telemedicina hoje em dia, totalmente possível, com certeza. E isso que você está falando, né, Prince? Eu acho sensacional porque muitos alunos chegam com medo da inteligência artificial, com medo dessa coisa da robótica, de perder espaço, de não ter espaço para médico. E não é nada disso, né? Sempre vai ter o médico por trás, né? Certeza. Não vai perder espaço, né? É isso que você falou aí. O que a gente É tem sensacional que isso. agregar toda essa tecnologia para o nosso dia a dia, né? A gente tem que ter a consciência de como utilizar essa tecnologia da melhor maneira possível. E aí, com isso embarcado, você está defendido. Isso. Sua profissão está garantida. É isso. Não precisa ter medo, né? De escolher uma... E tem muito isso. Eu não vou escolher essa especialidade porque essa especialidade vai sumir. Não é sobre isso, né? É você entender que por trás, por mais tecnológica que seja, vai precisar ter um médico olhando para isso tudo, para poder dar a palavra final. Exatamente. Não tem jeito. Exatamente. Né? Ela pode até, dentro da radiologia, né? A gente já vê alguns estudos de inteligência artificial realmente fazendo diagnósticos até bastante interessantes. Na verdade, eu não diria diagnóstico, descrição de laudos bastante completos, assim. Mas, de novo, né? Compete ao médico, e aí, de novo, né? Não necessariamente um laudo ali cheio de detalhes, ele fecha o diagnóstico.
para eu fechar o diagnóstico, eu tenho que examinar aquele paciente, eu tenho que ter a história dele para fazer o conjunto aí de informações para eu poder realmente tratar adequadamente aquele indivíduo. Então, não é só um resultado de exame que fala por si só. E mesmo se eu fosse radiologista, aquela questão de usar a IA ali vai me ajudar a eu fazer o meu laudo. Mas a análise crítica vai continuar sendo nossa no final. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui. Né? Para todos os alunos que nos assistem entenderem que é isso, que tem muita medicina aí, muita medicina no futuro, que não tem essa de você, é isso que você falou, você precisa, primeiro, entender qual é o seu lugar, entender qual é o seu propósito, qual é a sua intenção com a medicina e ir em frente, né? Porque Exato. não estamos aqui para... Espaço temos, né? A medicina é tão ampla. E por que também escolher só ficar linkada só uma oportunidade de carreira, né? A gente tem hoje em dia, né? Eu até acho que é importante ressaltar, eu vejo cada vez mais médicos tendo uma formação de gestão médica maior, e essa é uma carreira que eu vi crescer muito, que antes era uma coisa meio assim, de lado, não era tratado como carreira, era um cargo, né? Ah, você é um diretor de hospital. Hoje em dia, para você ser um diretor de hospital, você tem que ter passado, você está ali trabalhando sobre o mindset de uma gestão médica, gerando saúde. Perfeito. E gerando saúde de um nível cada vez maior ali, racionalizando recursos, isso é super importante. E ter essa visão médica é só um exemplo, né, de uma outra carreira que você pode ter. Então, assim, o que eu acho é que sempre vai ter espaço. Você tem que estar antenado, e aí depende muito do que, de novo, você tiver de formação durante a sua graduação, para você entender essas oportunidades e você seguir a trilha que melhor lhe apareça ali, fazer sentido para você. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando numa pergunta que me gerou curiosidade. Você faz gestão em 2 campos de atuação distintos. Como é isso? Olha, Porque você atua como médico, vamos lá, você atua como médico, ortopedista, ok. Você atua em 2 campos de gestão, um muito na inovação, como você já disse, né? E um da educação. Então, como é que é isso? Como é que equilibra? Pergunta bastante interessante mesmo. Eu digo a você que tem princípios, do ponto de vista de gestão, que são os mesmos. Do ponto de vista de você trabalhar com pessoas. Em primeiro lugar, né? Você só vai conseguir fazer uma gestão adequada se você conseguir ser um líder. Né? O líder está ali junto com o seu time, né? Fazendo com que todo mundo reme na mesma direção. Né? Lógico que pode ter momentos que um vai querer remar para um lado ou para o outro, mas você, como liderança, você tem que chegar e, gente, a direção é essa aqui, vamos todo mundo junto. Né? E não pode ser uma liderança do ponto de vista traumática, você tem que fazer o cara entender por que você está querendo remar naquele caminho. E isso aí é igual, eu diria, tanto do ponto de vista de eu coordenar uma área atualmente no hospital, onde eu tenho mais de 50 funcionários trabalhando, ou uma área, do ponto de vista educacional, logicamente, com o número de docentes que a gente tem no Vista, bastante grande aí, né? E mais colaboradores, são em torno de 400, né? Mas essa questão do lidar é inerente a estar trabalhando ou de um lado ou de outro, né? E eu acho que, assim, tem outros princípios gerais, do ponto de vista de você trabalhar nesses 2 cargos, que é você também saber falar com o indivíduo, saber trazer esse recado do que realmente é necessário, por que fazer ele refletir sobre o processo. Perfeito. Né? Porque você também só liderar com ordens não adianta. Você tem que fazer o cara se convencer que aquele é o caminho a seguir, sabe? Agora, fora isso, realmente são 2 processos diferentes, né? A gente está trabalhando aí, muitas das vezes, como
entregar um curso de excelência, que é o nosso ensejo e é o que a gente quer fazer na educação médica. Então, tem todas as questões relacionadas a isso, tanto... Que também está cheio de inovação, de tecnologia. Nossa, direto. E aí né? a gente tem que se capacitar para aquilo ali. Eu acho que todo líder, ele não pode ficar na sua cadeira, sua zona de conforto. Ele tem que se capacitar para isso, né? Até por causa disso, eu estou fazendo um curso de especialização em gestão de escola médica. Então, esse é um exemplo na Associação Brasileira de Educação Médica, na ABEM. Então, isso é só um exemplo de que eu tenho que sair da zona de conforto e eu trabalhando com outros gestores. Nossa, Aline, quantas experiências a gente troca e você olha e fala, interessante isso aí. Será que vale a pena? Será que faz sentido até eu aplicar na nossa escola? E com isso a gente vai chegar mais perto desse nível de excelência que a gente quer? Por outro lado, a gente tem uma área de transplante onde eu tenho que, eu vou dizer que quase que diariamente, eu tenho que decidir qual paciente vai ser transplantado. E eu tenho que discutir isso com cada médico. Então, tem um olhar do ponto de vista de tomada de decisão médica muito, eu diria até pesado, sabe? Imagino. Mas a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível, realmente fazendo um processo que eu diria que faz parte da medicina do futuro, que é um processo compartilhado de decisão. Eu não vou decidir se aquele determinado tecido vai ser transplantado, só eu decidindo. Eu vou decidir junto com o médico que vai operar, a gente vai discutir o caso, a gente vai ver o que é melhor. Muitas vezes ele tem uma ideia e eu chego com outra e a gente acaba tendo ali um encontro para trabalhar uma terceira via e que é a melhor para aquele paciente. Então, isso é medicina do futuro. É uma tomada de decisão compartilhada, não é só sua. E quanto mais você desenvolver isso, mais você vai estar caminhando nesse princípio. Perfeito. Estou falando. Maravilhoso. Doutor Rafael, para fecharmos esse bate-papo incrível, qual é a mensagem final para a próxima geração de médicos que está nos ouvindo? E o que você diria para inspirá-los a abraçar os desafios e oportunidades do futuro da medicina? Pronto. Eu sempre, na minha vida, aí, inclusive desde quando, logicamente, eu estava na minha faculdade, eu sempre tive muito essa ideia, né? A gente tem que estar aberto a poder absorver o que vem ali de oportunidades durante a nossa graduação. Esse é um primeiro conselho, né? A graduação, na verdade, ela está se transformando também. Então, a partir do momento que a gente tem uma educação médica voltada para o futuro, é logicamente que eu vou estar preparando o médico para o futuro. Mas se eu chego lá na faculdade e não quero absorver isso, eu quero simplesmente fazer o menos possível, eu não quero estar linkado a essas oportunidades que a faculdade dá, que a instituição dá, eu vou perder essa formação que poderia estar mais completa no final. Então, acho que a grande questão é essa, né? Estejam abertos a essas questões relacionadas à inovação, e não somente, né, abertas por oportunidades que a nossa instituição dá, porque através delas você vai estar mais preparado no final, porque a gente já faz isso durante o processo de formação, né? Tanto é que a educação médica, conforme eu falei, ela está em constante mudança. E eu não tenho dúvida, os próximos anos vão ser muito diferenciais na questão de incorporação de inteligência artificial dentro do currículo médico e de como a gente vai trabalhar com. Isso já está sendo feito, mas a gente ainda vê uma oportunidade de evolução muito grande dentro da educação médica. E eu acho que a gente assim vai estar formando melhor esse profissional lá do futuro. Muito obrigada, doutor Rafael, pela sua presença aqui conosco, por compartilhar insights tão valiosos conosco, com os nossos alunos, e suas considerações aí. Obrigado, Aline, pela oportunidade de conversar sobre esse tema, do qual sou entusiasta. E já fico pronto para os próximos videocasts que precisarem. Pode deixar.
e agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem ligados até o próximo IdoMedcast e até logo.